Após um fim de semana de ataques com mísseis iranianos contra Israel, o Golfo e a base Estados Unidos, Reino Unido em Diego Garcia, o presidente Trump estabeleceu um limite. Reabram o Estreito de Hormuz em 48 horas ou as usinas de energia do Irã serão obliteradas, o relógio está correndo, o regime vai recuar ou dobrar a aposta, Jerusalém em ação começa agora. Bem-vindo de volta ao Jerusalém Iniciator na JNS TV. Josh Hastings com Alex Traiman. Alex, foram 24 horas intensas. Há poucos minutos, o Irã lançou um míssil de fragmentação em direção a Tel Aviv. Uma pessoa está em estado grave, segundo o último relatório. Durante o fim de semana, na noite passada, mais de 100 ficaram feridas no sul de Israel. Ataques diretos em Dimona e Arad, infelizmente o sistema de interceptação israelense falhou nesses casos. Durante o fim de semana, um ataque a Jerusalém atingiu o bairro judeu da Cidade Velha com um míssil. Vamos lembrar, 3 grandes religiões ali, islamismo, judaísmo, cristianismo, o Irã mirando nos locais sagrados em Jerusalém. Um casal israelense na faixa dos 70 anos morreu em um ataque de míssil na terça-feira à noite. Um jardim de infância foi atingido em Rishon LaTzion, mas graças a Deus era Shabat, então não havia crianças na escola. 4 mulheres, entre elas uma grávida, foram mortas sob a autoridade palestina. A autoridade palestina culpou Israel, alegando que foi um interceptador, o que não era verdade. E finalmente, infelizmente, esta manhã, um homem de 60 anos, Ofer Moskovitz, foi morto pelo Hezbollah em um ataque através da fronteira no Kibbutz Miskov. Muitas coisas acontecendo, Alex, nos últimos dias. Sim, estamos definitivamente sentindo as dores de estar em guerra. O Irã pode estar sofrendo. Eles podem estar sofrendo significativamente, e vamos falar sobre isso, mas ainda disparam mísseis balísticos e lançam mísseis de fragmentação, o que é crime de guerra. Eles são feitos especificamente com o propósito de atingir um centro populacional, porque espalham estilhaços por uma grande área. Não é um míssil guiado com precisão. Eles podem dispará-lo sobre um centro populacional e ele se divide em até 20 submunições. E vimos muitos deles causarem muitos danos. Cada um desses pode matar várias pessoas, embora não com o mesmo tipo de intensidade de um míssil balístico que não possui uma carga de submunições. E vimos ontem à noite 2 mísseis balísticos que não tinham submunições, que foram os que atingiram o Irã e Dimona. Supostamente tinha aproximadamente 450 quilos de explosivos dentro dele. Quero dizer, essas são máquinas de matar inacreditáveis, mísseis de 12 metros de comprimento com toneladas de explosivos caindo sobre 2 das cidades do sul. E eles deveriam ser interceptados, especialmente em Dimona. Sabemos que o reator nuclear israelense fica em Dimona. E por isso essa é uma área altamente protegida. Eu diria que Arad é uma cidade que não é altamente protegida, porque não está realmente no meio de um grande centro populacional. É uma cidade bastante isolada, não fica perto de infraestrutura militar, então provavelmente não é tão bem protegida quanto outros locais. E pelo que vi, há relatos de que em ambos os casos foram os sistemas americanos THAAD que foram enviados para tentar interceptar esses mísseis balísticos. E pela terceira vez vimos que esses tipos específicos de mísseis balísticos não são interceptados pelo THAAD. Mesmo com o THAAD implantado, esses mísseis conseguem passar por esses sistemas. Israel conta com o Arrow, Funda de Davi e Domo de Ferro. Os Estados Unidos possuem baterias Patriot e THAADs, formando uma defesa em camadas. Porém, mísseis balísticos ainda podem passar, principalmente se forem munições de fragmentação. Sim, Alex, Israel afirmou hoje cedo que mais de 90% dos mísseis são interceptados. Portanto, não há falhas no sistema, mas ele não é totalmente à prova. Vamos conferir esse último trecho aqui, o primeiro-ministro Netanyahu falando sobre a situação esta manhã. Se você quer prova de que o Irã ameaça o mundo, as últimas 48 horas mostraram isso. Nas últimas 48 horas, o Irã atacou uma área civil. Eles usam isso como arma de assassinato em massa. Em segundo lugar, eles dispararam contra Jerusalém, bem ao lado dos locais sagrados das 3 religiões monoteístas. O Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa. Em terceiro lugar, eles dispararam um míssil balístico intercontinental contra Diego Garcia. São 4.000 quilômetros. Eu venho alertando o tempo todo. Agora eles têm capacidade de alcançar o interior da Europa. Eles já dispararam contra um país europeu, Chipre.
Eles estão colocando todos na mira. E, em quarto lugar, eles estão interrompendo uma rota marítima internacional, uma rota de energia e tentando chantagear o mundo inteiro. Que outra prova você precisa de que esse regime, que ameaça o mundo inteiro, precisa ser detido? Israel e os Estados Unidos estão trabalhando juntos pelo mundo inteiro. Aqui está o primeiro-ministro hoje cedo. Acredito que a cena mostrava um míssil caindo em Tel Aviv nesta manhã, ferindo gravemente uma pessoa. O primeiro-ministro falará sobre isso em breve e mencionará que o Irã agora pode atingir até 4.000 milhas ou 2.500 quilômetros. Você esteve em uma coletiva nesta quinta à noite com o primeiro-ministro, que falou em hebraico e inglês. Netanyahu insistiu que estamos vencendo. Estados Unidos e Israel estão destruindo o regime iraniano em sua campanha militar conjunta. Confira este vídeo. Nossos objetivos são 3. Primeiro, eliminar a ameaça nuclear. Segundo, eliminar a ameaça dos mísseis balísticos e remover ambas as ameaças antes que sejam enterradas profundamente no subsolo e se tornem imunes a ataques aéreos. E terceiro, isso significa criar as condições para que o povo iraniano conquiste sua liberdade para controlar seu destino. Estamos vencendo e o Irã está sendo dizimado. O arsenal de mísseis e drones do Irã está sendo massivamente degradado e será destruído. Centenas de lançadores foram destruídos, os estoques de mísseis e as indústrias atingidos. As defesas aéreas do Irã foram inutilizadas e sua marinha afundada. Hoje atingimos outra parte da marinha deles no Mar Cáspio. A força aérea deles está quase acabada. A estrutura de comando e controle do Irã está em completo caos. Agora, podemos prever que o Estado de Israel será mais forte do que nunca. A coisa mais dramática que mudou foi o poder de Israel. Transformamos Israel em uma potência regional e há quem diga que, em alguns aspectos, uma potência mundial. Junto com os Estados Unidos, estamos liderando a luta do mundo livre contra as forças do mal. Criamos alianças fortes e estamos trabalhando em novas alianças. Alex, quais os principais pontos da coletiva do primeiro-ministro Netanyahu nesta quinta à noite? Bem, antes de tudo, o primeiro-ministro parecia um homem em uma missão. Ele não parecia estar abalado de nenhuma forma pelas perdas que Israel sofreu. Muito pelo contrário. Ele fez parecer que Israel está alcançando seus objetivos na guerra, alcançando-os antes do previsto, alcançando-os com grande sucesso. Sabe, ele parecia muito confiante ali no palco. Ele falou coisas que achei interessantes. Ele falou sobre como Israel tenta eliminar as ameaças nucleares e de mísseis balísticos. O ponto interessante que ele destacou foi a necessidade de eliminá-las antes que essas ameaças se tornassem imunes aos ataques aéreos de Israel, certo? Se você entende que a superioridade de Israel na região é sua força aérea, a capacidade de Israel de impedir que o Irã cruze o limiar nuclear ou de esperar até o último minuto antes que o Irã corra para a obtenção de uma bomba nuclear é justamente a sua capacidade de atacar pelo ar. E o que ele está dizendo é que, após os ataques de junho, a Operação Linha Ascendente, o que o Irã começou a fazer foi mover suas instalações ainda mais para o subsolo, tornando-as imunes a qualquer possibilidade de um ataque israelense contra essas instalações. E isso explica por que a decisão foi agir agora, neste momento. Mais uma vez, Netanyahu parecia bem. Ele parecia confiante e impressionante, tanto que eu tuitei sobre a coletiva de imprensa e eu diria que a maioria dos comentários, na verdade, centenas e centenas de comentários eram apenas sobre esse fato. Que eu era um mentiroso, que eu não estava na sala, que aquilo era uma conferência virtual, que não havia repórteres lá. Quando Richard Engel, da NBC News, estava lá, havia um repórter da ABC, acho que Jordan Diamond, da CNN, estava lá. Havia um repórter da Newsmax lá, um repórter do Times of Israel, um repórter da I-24 e eu todos na sala com Netanyahu em um local não divulgado em Jerusalém. Mas, na verdade, a maioria das pessoas estava preocupada apenas com a narrativa falsa de que Netanyahu está morto, de que seu irmão Ido Netanyahu foi morto. As pessoas só querem saber se Netanyahu está morto ou vivo. Você ouviu nas ruas de Tel Aviv, vivo e bem, durante a coletiva de imprensa.
Ele também fez aquele vídeo nas montanhas de Sataf, nos arredores de Jerusalém, onde tomou um café. E, na verdade, foi aquela linda barista de 17 anos que viralizou. Ninguém esperava por isso. Todos comentavam sobre o formato dos dedos de Netanyahu e que as placas na parede não faziam sentido. Diziam que ele segurava o café sem derramar, questionando como isso era possível. Sabe, é simplesmente inacreditável. E o que isso faz é inundar o ecossistema com informações falsas. Isso apenas lança dúvidas sobre todas as informações. Chega até um ponto em que quem assiste já não sabe mais o que é verdade ou não, devido à grande quantidade de desinformação. Mas você sabe, né? Isso chegou até o podcast do Joe Rogan, com Joe Rogan acreditando nas teorias da conspiração de que Netanyahu está realmente morto, que tudo é IA e que ele tem 6 dedos nessa história toda. Quero dizer, sabe, por um lado, seja o Hamas, o Irã ou os inimigos de Israel, eles atacaram o Estado de Israel. E por um lado, eles mostram Tel Aviv em chamas, dizem que Netanyahu está morto. E por outro lado, eles vão e dizem, não, nós não fizemos nada, não disparamos nada. Eles tentam jogar dos dois lados. Certo. Bem, o que eles estão tentando fazer é estabelecer que o Irã não está perdendo, ok? Eles querem que você veja que houve ataques em Tel Aviv e em Dimona. Eles querem te informar que o reator nuclear e toda a defesa de Israel foram atingidos e que Tel Aviv está em chamas. E que Netanyahu está morto e que o irmão dele está morto. Porque eles querem passar a sensação de que o Irã está vencendo. O impressionante em pessoas como Joe Rogan é que, pelo que fazem, parece que não querem que a América vença a guerra, porque eles acreditam que, se a América vencer a guerra, isso se torna uma vitória de Israel, e eles não querem que Israel tenha uma vitória. É isso que preocupa as pessoas. Discutimos isso semanas atrás no programa, quando Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes disseram que, se Israel vencer a guerra, construirão o terceiro templo. Eles não querem que Israel vença. Se isso faz a América perder a guerra, eles também desejam essa derrota. Esse movimento America First, o chamado America First, está se tornando America Last. Eles não querem que a América vença, nem acreditam nela, tampouco na superioridade moral dos Estados Unidos ou de Israel, que eu acredito ser um dos países mais morais, se não o mais moral do mundo atualmente. Lutando contra o extremismo islâmico, lutando contra a desinformação, lutando contra o terror, tanto dentro de suas fronteiras quanto fora delas. E, ao mesmo tempo, com uma resiliência tremenda, você vê que fomos atingidos repetidas vezes e o povo é muito forte, eles são muito resilientes, eles seguem as ordens. A maioria deles vai se abrigar nos abrigos antiaéreos dia após dia, várias vezes ao dia, e correm em direção ao perigo. Você tem tropas, já que Israel tem um exército de civis. Você teve reservistas indo repetidas vezes para o serviço a fim de preparar um futuro mais seguro para este país. Israel é realmente um país notável, e pessoas como Joe Rogan não querem reconhecer isso e não querem enxergar. Mas o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que o Irã está no seu ponto mais fraco e Israel no mais forte, certo? A própria ideia de que depois de 7 de outubro, quando Israel foi pego de surpresa e atingido tão duramente, com 1.200 pessoas mortas, 255 feitas reféns vivas e mortas, milhares de feridos. A ideia de que Israel estaria muito mais forte hoje, 2 anos e meio depois, você está vendo isso acontecer agora. Israel é uma superpotência. Os Estados Unidos falam sobre isso repetidamente. Marco Rubio mencionou isso em uma coletiva de imprensa há 1 ou 2 dias. Ele repetiu: as 2 forças aéreas mais fortes do mundo são Estados Unidos e Israel, que está cada vez mais forte. Pessoas como Joe Rogan não querem ver isso. Sem dúvida. É inacreditável. 2 anos e meio depois, ainda estamos nessa situação. Alex, você acha que a Europa finalmente está acordando? Eu duvido muito disso, mesmo que tenhamos visto há alguns dias o Irã lançando mísseis em direção a essa base conjunta do Reino Unido e dos Estados Unidos na Europa Ocidental, Diego Garcia. Isso fica na Europa Ocidental. Você está falando de mísseis e eu vi uma reportagem dizendo que eles usam algum tipo de dispositivo no espaço para ajudar o míssil a voar tão longe. Eu realmente não entendo isso. Talvez você entenda, mas estamos falando de uma distância de 6.400 quilômetros. Se você está assistindo a este programa em Londres ou Paris e acha que o Irã não pode ou não tentará te alcançar em breve, está enganado. Quero dizer, você está completamente dormindo no ponto. Isso é simplesmente inacreditável.
Bem, você viu antes, Netanyahu disse naquele trecho que mostramos que ele vem alertando há anos que o Irã pode alcançar a Europa Ocidental com mísseis balísticos. As pessoas não queriam admitir isso. O ministro das Relações Exteriores do Irã também foi questionado sobre isso no início da guerra, e ele disse que não, o Irã não tem armas que possam ir além de 2.000 quilômetros, sabe? Nós não precisamos de armas que possam ir além de 2.000 quilômetros. E claro, 2.000 quilômetros já bastam para chegar a Israel. Mas você vê agora como com esse ataque a Diego Garcia, que fica basicamente no meio do Oceano Índico, a 4.000 quilômetros mais de 2.000 milhas de distância. Sim, eles usam propulsão espacial. Tipo, se você consegue colocar e eu vi um general americano falando sobre isso, ele disse, se você lança um satélite e tem um programa de mísseis balísticos intercontinentais, você pode ter isso. É a mesma tecnologia, porque o que acontece com o míssil balístico é que ele é lançado na atmosfera e depois volta, tipo a Mach 4, muito, muito rápido. Então, a propulsão espacial leva ele mais alto na atmosfera, o que permite cobrir uma distância muito maior. Então, é isso que eles estão fazendo. Mas quando você olha para 4.000 quilômetros e fala sobre quais cidades poderiam ser atingidas com um raio de 4.000 quilômetros, Moscou poderia ser atingida, Roma poderia ser atingida, Berlim poderia ser atingida, Paris poderia ser atingida. E o que vimos é que esse míssil errou Diego Garcia, que é uma ilha minúscula. É uma ilha pequena, só comporta uma base da Força Aérea. Mas se isso fosse disparado contra um grande centro populacional como Paris, como você vê com as munições cluster, se errar, sabe? É feito para atingir um centro populacional. Então, se eles disparassem uma dessas coisas em um centro populacional como Paris, dá para ver quantas pessoas poderiam ser mortas por um desses mísseis balísticos. Eu diria também, aliás, que o que vimos em Israel é milagroso em termos de quão poucas pessoas foram feridas ou mortas por esses mísseis balísticos. E isso não é para minimizar a dor de todos aqueles que foram feridos ou assassinados por esses mísseis, porque eles são sérios. E sabe, essas são mortes graves e dói. É muito doloroso. Mas quando você pensa no dano que um míssil balístico pode causar, e você vê de novo como esse atingiu um jardim de infância no fim de semana, certo? Não atingiu o jardim de infância quando as crianças estavam lá. Sabe, ele atinge a Cidade Velha, mas acerta o estacionamento da Cidade Velha. Em Arad não atingiu um prédio diretamente, caiu entre os prédios. E eles estão informando, aliás, que nenhuma das pessoas que estavam nos abrigos ficou ferida, só foram feridas pessoas que não estavam nos abrigos. E claro, foi disparado no meio da noite. Muitas pessoas dormiam ou não conseguiram chegar aos abrigos. Mas o Irã pode atingir a Europa com mísseis balísticos e ainda existe a ameaça de que o Irã tenha um míssil balístico intercontinental. Se você está em Paris ou Berlim, talvez seja a hora de perceber que Israel está na linha de frente. Deus me livre, você pode ser o próximo. Além disso, estou curioso para saber se houve alguma condenação sobre o fato de o Irã ter atacado a poucos metros dos locais sagrados lá em Jerusalém. Digo, não ouvi nada nos últimos dias. Houve indignação no mundo muçulmano no final do Ramadã. Não foi só uma vez. Quero dizer, você viu esse ataque no estacionamento, que na verdade fica a cerca de 300 metros da mesquita de Al-Aqsa, do Monte do Templo, e talvez mais uns 100 metros da Igreja do Santo Sepulcro. Mas houve um pedaço de estilhaço que caiu esta semana no telhado de um dos prédios do complexo da Igreja do Santo Sepulcro. Outro incidente ocorreu quando estilhaços caíram no mesmo estacionamento da Cidade Velha. Eles estão atirando diretamente em Jerusalém, sem se importar com o que atingem. Você já viu várias vezes eles atingirem vilarejos árabes, palestinos, judeus ou beduínos. Isso já aconteceu repetidas vezes. Simplesmente atiram em Israel, sem se importar com o alvo, e o mundo condena. Tenho certeza de que esse ataque a Diego Garcia é um alerta para os países da Europa. E a questão é, o que eles vão fazer a respeito disso? Há um bom argumento a ser feito. Bem, de novo, Israel está cuidando disso. Os Estados Unidos estão cuidando disso. Vamos apenas ficar de fora. Ou eles podem acordar e dizer que precisam fazer parte da batalha, que a história vai registrar quem esteve do lado do bem contra o mal, e talvez queiram estar do lado do bem, em vez de serem espectadores silenciosos, basicamente se abstendo enquanto o Irã demonstra sua capacidade de disparar armas que podem atingir os centros populacionais deles. Sim, com certeza.
Durante o fim de semana, de volta aos Estados Unidos e seus ataques ao regime, os Estados Unidos bombardearam a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã, no sábado, segundo vários relatos da mídia, enquanto a Força Aérea Americano-Israelense seguia bombardeando alvos do regime. Então, quão significativo foi esse ataque a Natanz durante o fim de semana? Extremamente significativo. Acho que o que os Estados Unidos querem garantir, e eles repetem isso várias vezes quando falam sobre os objetivos dessa operação, você ouve Israel falando que a mudança de regime é um dos objetivos. Os Estados Unidos realmente não falam sobre mudança de regime como um objetivo da operação deles. Então veja, por um lado você tem a Operação Fúria Épica, essa é a operação dos Estados Unidos. Do outro lado, você tem a Operação Leão Rugidor, essa é a operação israelense. E eles têm objetivos diferentes, diferentes áreas de responsabilidade. Os Estados Unidos, o que Marco Rubio e o presidente continuam dizendo é que o Irã nunca pode ter uma arma nuclear, que eles estão destruindo toda a infraestrutura militar, eles estão destruindo toda a marinha, algo em torno de 130 barcos destruídos, destruindo toda a força aérea. E eles estão destruindo as instalações nucleares. Agora, Natanz foi uma dessas instalações que os Estados Unidos atacaram naquela Operação Martelo da Meia-Noite. Quando os Estados Unidos enviaram aqueles bombardeiros B-2 sobre Ford, eles também lançaram mísseis de cruzeiro Tomahawk de um submarino em Natanz. E agora acredita-se que eles lançaram bombas destruidoras de bunkers, as GBU-57 MOPs penetradores de munição maciça, essas enormes bombas destruidoras de bunkers também em Natanz. O que eles querem garantir é que, ao final dessa operação, o programa nuclear do Irã seja completamente destruído, não sobre nada dele. Perguntas sobre o que acontecerá com as quantidades de urânio enriquecido que se sabe que o Irã possui. Estamos falando sobre urânio iraniano enriquecido a 60%, de acordo com o que sabemos. Pode ser que eles tenham enriquecido ainda mais do que isso. Acredita-se que parte desse material esteja enterrada profundamente no subsolo e sob escombros causados pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel nessas instalações. Houve relatos de que os Estados Unidos têm planos de contingência para enviar tropas terrestres ao Irã, especificamente com o objetivo de localizar e transportar urânio enriquecido para fora do Irã. Mas os Estados Unidos vão continuar atacando Natanz para garantir que nunca haja nenhum dos... Possibilidade de o Irã criar uma arma nuclear. Ao mesmo tempo, Alex, parecia que todo dia desta semana você ligava o noticiário e via Israel. Israel eliminou mais um líder iraniano. E eu acredito que o maior de todos foi o líder de fato e secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, que foi definido como o alvo número 1 depois de Khomeini. E então Israel eliminou o comandante da Força Basij do Irã, Soleimani. Outras informações aqui, Ismail Khatib, morto em um ataque aéreo israelense, ministro da inteligência do Irã, e a lista continua e continua. O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Ali Mohamed Naini, se estou pronunciando corretamente. Quero dizer, a lista simplesmente continua e continua. Lembro do vídeo passado, onde falamos do primeiro-ministro Netanyahu com o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Huckabee, discutindo uma lista em que ele tirou um cartão do bolso, certo? Ele mostrou que tem essa lista das pessoas que estão na lista de alvos e nós tínhamos ouvido que, nesse momento, as forças de defesa de Israel tinham carta branca. Eles não precisam de autorização do governo para eliminar membros dessa lista e agem em tempo real. Eles já têm a lista de alvos e coletam informações em tempo real. E se eles perceberem que tem uma oportunidade, que alguém saiu de um abrigo, ou seja lá o que for, e acharem que podem atacar, eles têm carta branca total, sinal verde para atacar a qualquer momento. Você percebe que estão eliminando toda a alta cúpula do comando. Agora, eu também tenho informações, e a JNS vai reportar isso mais tarde hoje, de que Israel também está indo atrás do comando de nível médio e também da Basij. Já vimos como Israel está atacando os diversos postos de controle que a Basij está montando para impedir que movimentos de protesto se reúnam nas ruas. Eles usam drones para atacar esses postos de controle. Você provavelmente já viu vídeos de iranianos chegando de carro a postos de controle e aumentando o som com o barulho de um drone. E aí você vê como os membros da Basij estão fugindo, sabe? Simplesmente saindo do caminho porque têm medo de serem eliminados. Mas também, como mencionei, temos relatos aqui que mostram que o Mossad
está fazendo ligações para membros de níveis mais baixos da Guarda Revolucionária Islâmica, Basij, ligando para eles dizendo: nós sabemos quem você é, este é o seu nome, este é o nome da sua esposa, este é o nome dos seus filhos, este é o nome dos seus pais, aqui é onde seus filhos estão agora, aqui é onde seus pais moram agora. E esperamos que você se volte contra esse regime, e se não fizer isso, vai ter o mesmo destino que seus comandantes, certo? Muito impressionante. O que você vê é apenas a profundidade da infiltração israelense, a infiltração de inteligência em toda essa rede da Guarda Revolucionária Iraniana, que está sustentando o regime e também reprimindo os protestos. O primeiro-ministro disse várias vezes que Israel tem surpresas. E quando pensamos em surpresas, no que pensamos? Pensamos no ataque com os BIPs dentro do Líbano para atacar a liderança do Hezbollah, e você está vendo que Israel pode ter, de fato, várias surpresas, uma infiltração profunda. É assim que eles conseguem eliminar esses líderes um por um. Então agora você faz a pergunta, certo, que você acabou de me fazer, que é: se você está eliminando toda a liderança sênior e se está eliminando a liderança de nível intermediário, como o Irã continua lançando mísseis balísticos contra Israel? Observamos um aumento no disparo de mísseis balísticos nas últimas semanas, principalmente nos últimos 4 ou 5 dias, de forma dramática, especialmente em Jerusalém e outras regiões. E vemos mais mísseis conseguindo passar, e até ouvimos relatos de que o Irã está planejando, neste próximo período, lançar a maior parte de seu arsenal contra Israel, quando antes víamos como o Irã espalhava seus ataques por todo o Oriente Médio. Isso acabou prejudicando o Irã, pois o mundo árabe agora se volta contra ele. Então agora você vê o Irã dizendo: tudo bem, vamos parar de atacar esses outros países do Oriente Médio e vamos começar a atacar apenas Israel. Então a pergunta novamente: como eles continuam atirando se Israel tem uma penetração tão profunda? Está eliminando tantas pessoas nos níveis mais altos e até nos níveis mais baixos. Bem, os relatos dizem que as várias células, e o Irã é um país enorme, estamos falando de 92 milhões de pessoas em um país do tamanho do Alasca, um país muito grande. E o que eles disseram é que para cada líder existem entre 3 e 7 líderes alternativos que foram escolhidos, pré-selecionados para assumir essas posições. E além disso, você tem esses cursos de ação predeterminados para cada uma dessas células individualizadas. Então, se uma pequena célula acessar uma instalação específica de armazenamento de mísseis balísticos e vários lançadores, eles já têm suas ordens de antes dessa guerra começar, onde devem disparar, como devem disparar, e continuam disparando, mesmo que não haja uma cadeia de comando. Mesmo sem liderança sênior no momento indicando o que fazer, eles continuam atirando livremente nos alvos disponíveis. Como podemos pegá-los também? Talvez alguns estejam recebendo ligações do Mossad pedindo para mudarem de lado. Acho que esse é o caso. Sabe, ouvimos dizer que toda vez que o Irã disparava, Israel destruía um lançador. Parece que talvez o Irã tenha muito mais lançadores do que Israel deixou transparecer no início. Não sabemos se Israel conhecia o número exato de lançadores ou se sua inteligência estava muito errada. É difícil saber, mas continuamos vendo que o Irã não parece ter nenhum problema em colocar outro lançador em operação e pronto para disparar mais baterias de mísseis balísticos. Mas eu acho que o que vai acontecer nas próximas semanas é que Israel vai usar mais do que eles chamam de surpresas em terra, e eles estão testando para ver se conseguem fazer os iranianos saírem às ruas. Você ouviu o primeiro-ministro Netanyahu desejar ao povo iraniano um feliz Nowruz, o ano novo iraniano, que aliás não é o ano novo muçulmano. Os muçulmanos, os clérigos islâmicos, não gostavam do Nowruz. O Nowruz era mais como um feriado zoroastrista, um feriado cultural iraniano que a República Islâmica tentou apagar. Então Netanyahu desejou ao povo um feliz Nowruz e disse para eles irem às ruas. Ele está sondando o terreno para ver se o povo iraniano consegue ir às ruas, porque no fim das contas Israel acredita que é o povo iraniano que vai derrubar esse regime. Agora, eu ia dizer, Alex, não, nós temos esse vídeo do primeiro-ministro Netanyahu desejando ao povo iraniano um feliz Nowruz. Vamos dar uma olhada. Nas últimas 24 horas, eliminamos 2 dos principais chefes terroristas dessa tirania.
Nossas aeronaves estão atingindo os operativos terroristas no solo, nos cruzamentos e nas praças da cidade. Isso é para permitir que o bravo povo do Irã celebre o Festival do Fogo. Então celebrem e Feliz Nowruz. Estamos observando de cima. Alex, gostei muito da última frase quando ele diz celebrem e Feliz Nowruz. Observamos de cima, incentivando as pessoas a saírem. Isso é inacreditável. Certo. E Nowruz é como um festival das luzes e, de muitas maneiras, tem algumas correlações ou conexões com o feriado judaico de Hanukkah. Eles não são relacionados, mas o conceito de luz, um festival de luz, é definitivamente algo que fala muito a Israel. E Israel está tentando criar as condições para que a luz possa reinar novamente sobre a escuridão no Irã, dando ao povo iraniano uma oportunidade, como o primeiro-ministro continua dizendo, de assumir o controle do seu país, de recuperar o seu país. Alex, nós acordamos esta manhã com uma mensagem enviada pelo presidente Donald Trump em sua Truth Social, dizendo ao Irã que, se eles não abrirem completamente em até 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos atacariam usinas de energia, começando pela maior do Irã. Acho que ele não está blefando. Obrigado pela atenção. Gosto disso. E ele assina como presidente Donald Trump. Obviamente, para o presidente dos Estados Unidos, ele quer o Estreito de Hormuz aberto, certo? Uma das maiores armas do Irã, além dos seus mísseis balísticos e de qualquer outra arma cinética que eles tenham, é a capacidade deles de bloquear. O Estreito de Hormuz, que é o pequeno estreito no final do Golfo Pérsico, por onde 20% do petróleo mundial precisa passar. Qualquer interrupção no fluxo de petróleo por esses estreitos basicamente reduz o fornecimento de petróleo no mercado global de energia em 20%. Agora, ouvimos que parte do petróleo do Golfo está sendo transportada por um oleoduto que atravessa a Arábia Saudita até o Mar Vermelho, algo que pode contornar o Estreito de Hormuz, assim como o Estreito de Bab el-Mandab na entrada do Mar Vermelho. Essa é uma área onde os Houthis têm interrompido o transporte comercial desde 7 de outubro. Estamos vendo preços do petróleo muito voláteis agora. O presidente Trump quer que esses estreitos fiquem abertos. Ele quer que outros países participem da abertura do Estreito de Hormuz. E agora ele está fazendo grandes ameaças de que, se o Irã não abrir esses estreitos, ele vai atacar grandes usinas de energia e atacar as usinas de energia. Se isso fizer com que a eletricidade acabe dentro do Irã, que é basicamente o que eu imagino que aconteceria, nós não sabemos o que isso faria com os sistemas de comunicação dentro do Irã para a Guarda Revolucionária Iraniana. Não sabemos se isso tornaria os iranianos mais ou menos propensos a irem às ruas. Mas continuamos ouvindo que os Estados Unidos e Israel, você sabe, eles têm uma postura de força, eles têm cenários de escalada onde podem aumentar o nível dos ataques, certo? Você pensaria que eles atacariam com tudo o que tem no primeiro minuto, não é? Mas você realmente vê que há uma postura de escalada aqui, que se certas coisas acontecerem ou não acontecerem, os Estados Unidos e Israel podem aumentar a quantidade de ataques e os tipos de alvos que atingem. Aqui você vê uma ameaça direta do presidente Trump de atacar usinas de energia no Irã. Acho isso muito sério. Ouvimos em briefings de comandantes dos Estados Unidos que os Estados Unidos já atingiram 8.000 alvos e realizaram mais de 8.000 missões com uma postura de força de mais de 50.000 soldados, apoiando toda essa atividade da Força Aérea Americana. Então, e dizendo que esta próxima semana vai ser a maior de todas. Sim, Alex. Ao mesmo tempo, Trump não está satisfeito com alguns de seus aliados, especialmente os aliados da OTAN, a ponto de o senador Lindsey Graham ter tuitado na semana passada que nunca ouviu o presidente Trump tão irritado quanto neste caso. E vamos conferir este vídeo. Nós sempre estamos lá pela OTAN, estamos ajudando eles com a Ucrânia. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Seria interessante ver qual país não nos ajudaria com um esforço muito pequeno, que é apenas manter o estreito aberto. Só lembre-se de que é algo que não precisamos desses países hoje. E ainda assim, por anos, eles vêm conseguindo isso, fazendo um ótimo trabalho. E agora que a guerra agora que eles foram diminuídos em termos militares, seu
militar. Foi muito diminuído. Eu acho que é bom para outros países se envolverem nisso. Agora, teria sido bom porque eu disse ao primeiro-ministro do Reino Unido que estava meio relutante em colocar seus 2 porta-aviões no caminho de Carac. Isso foi há 2 semanas. E assim que nós demolimos, praticamente acabamos com a Covid de setembro, mas estamos em ótima forma. Todo mundo sabe. E ele disse, gostaríamos de enviar nossos porta-aviões. Eu disse, não quero eles depois que entrarmos em guerra. Quero eles antes de começarmos. Seja com ou sem apoio. Mas posso dizer isso e eu disse para eles. Nós vamos lembrar. Já discutimos isso antes. O presidente está irritado com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o presidente da França e outros países, cobrando deles e dizendo que nem precisamos mais da ajuda, mas está chateado por não terem se posicionado nem ajudado no Estreito de Hormuz. Certo. Quero dizer, no começo da guerra, Sturmer não queria, Keir Starmer não queria que os Estados Unidos usassem a base aérea em Del Garcia, certo? Primeiro ele disse que não colocaria porta-aviões da Força Aérea na região, mas acabou permitindo. No fim, acredito que ele está fazendo isso. A França aparentemente enviou um porta-aviões da Força Aérea para a região. Eles não querem ser vistos como parte desse ataque a Israel. Estados Unidos, embora talvez o fato do Irã atacar ou disparar em direção a Diego Garcia torne isso mais real para esses líderes, que agora sabem que seus países estão dentro do alcance dos mísseis iranianos. Vamos ver se eles vão se envolver. Neste momento, não consigo imaginar que eles vão se envolver. Agora também estamos vendo do presidente e de alguns de seus assessores que depois que essa onda de violência acabar, que talvez então você veja países da OTAN ajudando a garantir e patrulhar o Estreito de Hormuz após essa ação militar. Alex, ao mesmo tempo, o presidente Trump atacando o Irã por atingir a cidade industrial Ras Laffan, no Catar, que possui gás, a nossa grande, a maior, acredito eu, reserva de gás natural do mundo. É o gás natural liquefeito, é isso que você faz. Então, quando você extrai gás, o gás sai do solo em estado gasoso. Se você quiser transportar gás natural para outros lugares, precisa passar por um processo de liquefação. E é todo um processo técnico de basicamente mais do que congelar esse gás para transformá-lo em forma líquida. E então você pode colocá-lo em caminhões, navios, basicamente para transportá-lo pelo mundo. E então o Irã atingiu muito cedo um grande campo de GNL no Catar. Alex, também saiu uma notícia, o presidente Trump ficou irritado com a OTAN e ele também reagiu com raiva ao Irã por atacar Ras Laffan, no Catar, cidade industrial que processa gás dos Estados Árabes, parte do campo South Pars, o maior campo de gás natural do mundo. Certo. E esse campo é responsável por cerca de 20% do fornecimento global de GNL, certo? É o gás natural liquefeito que depois é transportado em navios pelo mundo. E o Irã atingiu esse campo supostamente em retaliação ao ataque de Israel contra as próprias instalações de petróleo do Irã. Lembre-se, logo na primeira semana da guerra, Israel atingiu essa instalação de petróleo muito grande. Nós vimos a fumaça preta por todo o Irã e você viu o petróleo em chamas, como se estivesse escorrendo pelas sarjetas das ruas, cenas realmente apocalípticas dentro do Irã. Você sabe, Israel disse que queria atingir aquilo. Eu ouvi Ofer Falk, que é o principal assessor do primeiro-ministro, dizer na CNN, nós atingimos a galinha dos ovos de ouro do Irã, porque é assim que eles conseguem o dinheiro deles. Para financiar a operação de armas deles, é porque eles têm o próprio petróleo. Eles vendem o próprio petróleo do Irã. Então, Israel atingiu a instalação de petróleo iraniana. O Irã, então, reagiu e atingiu a instalação do Catar. Agora, se você se lembrar, os Estados Unidos e o presidente Trump assinaram uma ordem executiva, basicamente declarando que qualquer ataque ao Catar é como um ataque aos Estados Unidos. Então, isso significa que os Estados Unidos estão basicamente obrigados a responder a qualquer ataque contra o Catar. E aqui você vê que o Irã atacou o Catar. Agora, os Estados Unidos estão agindo porque atacaram quem atacou o Catar. Eles atingiram mais de 8.000 vezes dentro do Irã, mas o que vimos foram duas coisas. Vimos que o presidente Trump e os Estados Unidos
estão se distanciando do ataque às instalações de petróleo iranianas. E, ao mesmo tempo, Israel assumiu o crédito sozinho, dizendo: fizemos isso por conta própria, decidimos atacar, não foram os Estados Unidos. Assim, Israel leva todo o crédito. Então surge a pergunta, sabe, se Israel e os Estados Unidos sabiam, tipo, se houve colaboração, se os Estados Unidos sabiam, eles deram sinal verde para Israel atacar aquela instalação? Então vimos vários relatos na mídia, alguns dizendo que Trump ficou muito irritado com Israel por ter feito isso. Outros relatos afirmam que os Estados Unidos, na verdade, não sabiam de antemão e nem deram sinal verde para que Israel atacasse aquela instalação de petróleo. E é possível, aliás, que eles tenham dado sinal verde, que Israel tenha feito isso e que depois que aconteceu, agora eles estejam se distanciando. Tudo isso pode fazer parte da estratégia. Nós realmente não sabemos o que está acontecendo nas conversas entre Trump e Netanyahu, que acreditamos estarem acontecendo diariamente. Mas aqui você vê que Trump está afirmando que Israel não atacará novamente nenhuma instalação de gás e petróleo iraniana. Mesmo assim, o próprio presidente Trump já ameaçou que, se o Estreito de Hormuz continuar bloqueado, os Estados Unidos atacarão instalações de petróleo iranianas. Acho que há muito acontecendo nos bastidores e que devemos ver as declarações públicas do presidente Trump com ceticismo. Agora, Alex, vamos para o Líbano. Israel está se aproximando de uma invasão total do Líbano nas últimas 2 semanas. As FDI vêm aumentando gradualmente a pressão sobre o Hezbollah, como mencionamos hoje cedo. Infelizmente, um israelense foi morto na fronteira norte como resultado de um ataque do Hezbollah. O Líbano surge cada vez mais como uma frente paralela ao Irã na Operação Leão Rugindo. Então essa é realmente a questão agora. O que vai acontecer na fronteira norte? Bem, essa foi a pergunta que fiz ao primeiro-ministro Netanyahu quando estive de fato na mesma sala que ele esta semana. Ele é um mentiroso? Na coletiva de imprensa dele, quando ele estava presente e eu estava na mesma sala, a cerca de 1,5 metro de distância dele, a pergunta que eu fiz, bem, antes de tudo, é interessante o que todo mundo perguntou, porque todos perguntaram se Netanyahu estava basicamente arrastando Trump para uma guerra na qual ele não queria entrar. Netanyahu afirmou que isso é uma insinuação antissemita. Com certeza. Você não consegue convencer o presidente Trump a fazer nada que ele mesmo não decida ser do interesse dos Estados Unidos. Você tinha muitas citações de Trump, até mesmo da crise dos reféns no Irã em 1978, 79. Acho que foi em 1979 e 80, na verdade, onde americanos foram feitos reféns por 444 dias na Embaixada dos Estados Unidos dentro do Irã. O presidente Trump dizia que esses fanáticos precisavam ser eliminados e que foi o presidente Trump quem saiu do acordo nuclear com o Irã por conta própria. A primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas quando assumiu o cargo, um dos seus primeiros movimentos de política externa em seu primeiro mandato. Mas eu fiz a pergunta a Netanyahu, depois daquelas outras questões, sobre essa segunda frente, pois Israel enfrenta 2 frentes atualmente. Eles atuam no Líbano, enfrentando o Hezbollah, e já vimos o Hezbollah enviando centenas de mísseis para o norte, bombardeando o norte com mísseis e foguetes. E eu fiz a pergunta, eu disse, existe uma hesitação para uma invasão total ao sul do Líbano? Na verdade, não fiquei satisfeito com a resposta do primeiro-ministro, que disse que não revelaria seus planos. Agora, obviamente, ele não vai me contar os planos, mas o que ele não quis dizer é qual é o objetivo de Israel. O objetivo de Israel é proporcionar segurança imediata para as pessoas no norte. Basicamente, se Israel conseguir restabelecer a dissuasão, Israel ficará satisfeito com isso. Se o Irã simplesmente... se o Hezbollah simplesmente parar de atirar, se Israel ficaria bem com isso, eles estão buscando uma dissuasão, eles estão buscando um cessar-fogo, ou eles estão querendo eliminar o Hezbollah de uma vez por todas? Então, o primeiro-ministro não deu nenhuma pista sobre quais são os planos de Israel em relação ao Hezbollah, mas o que ele disse, e eu acho que isso está correto, é que se você tirar o Irã da equação, você basicamente também elimina o Hezbollah, porque todo o apoio do Hezbollah, o apoio financeiro, o apoio em armas, vem do Irã. Então, o que você vê aqui é que eu acho que Israel está se resguardando e dizendo, vamos terminar o trabalho primeiro com o Irã e depois vamos ver como ficamos em relação ao Hezbollah. Se o Hezbollah vier chorando no final e disser, ok, acabou, vamos parar,
e o governo libanês disser que vai normalizar as relações com Israel, talvez você esteja recebendo sinais do primeiro-ministro Netanyahu de que ele aceitaria esse tipo de cenário sem uma operação terrestre completa no Líbano, porque eu realmente acredito que qualquer operação terrestre completa vai ser muito demorada e custosa em termos de vidas de soldados perdidas. E você percebe aqui que o primeiro-ministro espera que essas semanas de ataques ao Irã sejam o fim. Esta é a última batalha desta guerra e ele não quer necessariamente abrir outra frente. Teremos que esperar para ver. Sim, com certeza, né? Então temos Irã, Líbano, Hezbollah, e vale lembrar que ainda há tropas em Gaza. E como se não precisássemos de outra frente, Israel atacou na Síria nos últimos dias. O exército israelense disse que realizou ataques contra alvos do governo sírio, no sul da Síria, em resposta a ataques contra civis drusos na região de Soueta. Então, Israel, no meio de tudo isso, somos um país inacreditável, defendendo e protegendo vidas drusas na Síria, como se já não tivéssemos problemas suficientes aqui. Gaza, Síria, Líbano, Irã. Aliás, poderíamos ter mencionado também que os iranianos ameaçaram que, se houvesse mais ataques à infraestrutura de petróleo dentro do Irã, eles enviariam os Houthis, e que os Houthis também se envolveriam nisso. Então, pode ser até mais uma frente, mas sabe, o que Israel está fazendo aqui é muito importante. Eles estão protegendo a comunidade drusa na Síria. Agora, a comunidade drusa está dividida. Você tem drusos na Síria e tem, basicamente, seus primos, às vezes, as mesmas famílias vivendo no lado israelense da fronteira. Os drusos são muito leais ao Estado de Israel. Em geral, os drusos têm como mantra serem leais ao Estado em que vivem. Mas aqui você vê que o governo da Síria está atacando os drusos. Então, até mesmo dentro da Síria, eu vi vídeos recentemente, nesta última semana, de drusos segurando bandeiras de Israel dentro da Síria, acenando bandeiras de Israel, porque eles sabem que é só Israel que quer agradecer, você sabe que está protegendo eles, protegendo suas vidas. Então aqui, você sabe, Israel está ao lado de seus irmãos drusos dentro de Israel, mostrando a eles que apreciam os drusos por servirem nas forças armadas de Israel ao cuidar dos irmãos drusos do lado sírio da fronteira. E a beleza da situação atual é que, com todas essas hostilidades acontecendo no Irã e no Líbano, você sabe, Israel está muito livre para agir na Síria e agir em Gaza sem muito alarde da comunidade internacional. Alex, mesmo estando em guerra com o Irã, e o Irã tendo reagido, como você disse, lançando mísseis por toda a região, inclusive no Catar, nessa semana, o ministro das Relações Exteriores da Turquia e o primeiro-ministro do Catar deram coletiva sobre a situação no Oriente Médio. E vamos conferir o vídeo. É preciso afirmar claramente que Israel é o principal responsável por esta guerra, que trouxe uma crise sem precedentes à nossa região. Em uma fase em que as negociações diplomáticas estavam em andamento, esses ataques, que começaram com provocações de Israel e depois ampliaram seus objetivos, não apenas transformaram nossa região em um enorme campo de batalha, mas também abalaram a estabilidade global. Então vejam só, depois de tudo isso, quem é o responsável pela guerra que arrasta a região para o caos, segundo a Turquia, Israel, e eles também foram alvo do Irã? Bem, não é surpreendente que Hakan Fidan, que é o ministro das Relações Exteriores da Turquia, diga que o principal responsável pela guerra é Israel. Fidan é considerado o provável sucessor de Recep Erdogan, o atual presidente da Turquia. O presidente da Turquia, você sabe, está observando o vácuo de poder deixado pelo Irã e quer preenchê-lo ele mesmo, certo? Então há um grande perigo aqui. E nós já falamos sobre isso antes que, você sabe, você tem o Hezbollah no Líbano, eles são muçulmanos xiitas, você tem o Irã xiitas, então o Irã tem tentado criar esse crescente xiita pelo Oriente Médio e alcançar a hegemonia regional. E a Turquia e Erdogan, eles tramam restabelecer o califado islâmico e o Império Otomano, certo? Então, sabe, não é surpreendente que a Turquia seja contra Israel. O curioso é que os cataris culpam Israel pela guerra, já que têm se mantido neutros, certo? Eles estão meio que entre os Estados Unidos e o Irã nessa questão. Nós até comentamos na semana passada sobre uma matéria na Al Jazeera que mostrava a ineficácia do Irã na guerra e a eficácia dos Estados Unidos e Israel.
Mas ainda assim, Catar, Turquia, esses são os lados com os quais Israel está muito preocupado no Oriente Médio. Então você pode até resolver a questão com o Irã por um lado, mas outra ameaça para o futuro é essa aliança entre Catar e Turquia. Alex, mudando de assunto agora, tivemos essa semana o Joseph Kent, o diretor ou agora ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que renunciou ao seu cargo. E afinal, quem é o responsável por tudo isso? Israel e os judeus. Ele escreveu uma carta, talvez ao presidente, afirmando que o Irã não representava ameaça iminente aos Estados Unidos. Está claro que começamos essa guerra, ou seja, os Estados Unidos por pressão de Israel e seu forte lobby americano. Vamos entender esse lobby como judeus nos Estados Unidos. Já vi fotos. Não posso verificar se isso era real ou feito por IA, desse Joseph Kent já andando com Candace Owens e os que odeiam Israel, culpando Israel pela guerra com o Irã, tentando convencer as pessoas de que Israel arrastou os Estados Unidos para isso. Esse cara se demite culpando os judeus? Esse era o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, atuando sob Tulsi Gabbard. Há muitos que acreditam que Tulsi Gabbard não está realmente tão alinhada com as estratégias de política externa do presidente. Lembre-se, Tulsi Gabbard era democrata antes de entrar para este governo, então não está perfeitamente alinhada aqui com o presidente, com o Partido Republicano e com o governo republicano. Kent trabalha para Gabbard, mas você pode voltar nas redes sociais, você pode ver vídeos de Joseph Kent falando sobre o quão grande é a ameaça que o Irã realmente representa. Até mesmo como Israel está justificado em ir atrás do Irã e de seus representantes terroristas, mas agora dizendo que não havia ameaça aos Estados Unidos, que Israel arrastou a América para essa guerra. Isso é o que o primeiro-ministro chamou de falácia. Ele se referiu como uma falácia à ideia de que Israel está arrastando os Estados Unidos para a guerra, e você está certo. Joseph Kent, ele já está confirmado, está sendo noticiado que ele está confirmado para participar do programa do Tucker Carlson. Aí está. Embora eu também tenha visto que Mark Levin disse que vai entrevistar Joseph Kent, então isso também vai ser interessante. Mas você vê rapidamente, Kent, que basicamente se encontra fora de sintonia com os objetivos de política externa do presidente. Ele pode se colocar em evidência, conseguir seus 15 minutos de fama escrevendo essa carta. E o que acontece como resultado? Candace Owens está pronta para entrevistá-lo. Tucker também está pronto para entrevistá-lo. Ele provavelmente vai conseguir algum tipo de contrato lucrativo para um livro agora. Então, basicamente, ele vai ganhar dinheiro fazendo isso quando antes estava sendo deixado de lado aqui em relação à política externa. Mas também houve relatos de que Kent está sendo investigado pelo FBI por vazar informações do governo, certo? Então, pode muito bem ser que Kent estava prestes a ser demitido, se não preso. E o que Kent está fazendo é basicamente tentar se antecipar a isso, chamando a atenção para si mesmo, com essa carta grosseira ao presidente dos Estados Unidos, que só enfraquece a posição de Israel e a posição do presidente. E então obter dinheiro rápido antes de ser investigado ou indiciado. Realmente não sabemos. Vamos ter que observar cuidadosamente nas próximas semanas para ver se surgem mais informações sobre se Joe Kent era ou não um informante de dentro da administração. Alex, temos tempo para mais uma história. O New York Post informou que mais funcionários da UNRWA podem ter participado do massacre de 7 de outubro. Os Estados Unidos investigam o caso. Dissemos que estava confirmado o envolvimento de 12 ou 14 funcionários da UNRWA com o Hamas no massacre. Agora dizem que mais de 100 funcionários tinham ligação com o Hamas no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Nenhuma surpresa. Já sabíamos, repetimos isso várias vezes. Eu já disse, #UNRWA é Hamas. Não surpreende que mais de 100 funcionários da UNRWA possam ter participado do massacre. Bem, nós sabíamos que quando eles relataram que eram 14 funcionários, obviamente era muito mais do que isso, só que eles tinham provas muito claras e demonstrativas de 14 específicos. Sabe, conforme você faz mais pesquisas, vai encontrar mais. Eu imagino que não sejam 100. Eu não ficaria surpreso se houver mais de 1.000 funcionários da UNRWA que estiveram envolvidos de alguma forma no ataque de 7 de outubro. Eu me lembro de ter entrevistado a Yelet Samarano, cujo filho Yonatan foi brutalmente assassinado ao tentar escapar do Festival Nova. Ele conseguiu chegar até a entrada do Kibbutz Be'eri, onde foi então baleado por terroristas do Hamas, enquanto eles entravam naquele kibbutz ao mesmo tempo. E então o corpo dele foi levado por um, entre aspas, assistente social da UNRWA.
e levado para Gaza em um veículo registrado que era da UNRWA, e então levado de volta através da fronteira para Gaza. Então sabemos que a UNRWA tem sido o principal empregador na faixa de Gaza e que quase não há como separar o Hamas da UNRWA, mas também não há como dissociar a UNRWA das Nações Unidas. Então você pode simplesmente ligar os pontos aqui para ver como as Nações Unidas, na verdade, por meio da UNRWA, sua agência UNRWA, ao financiar a UNRWA, estava fornecendo financiamento ao terrorismo, que depois foi usado para atacar israelenses. Então você vê muito claramente como, com apenas um passo de separação, nem é preciso muito para lavar o dinheiro aqui, que as Nações Unidas não foram apenas cúmplices, mas também financeiramente responsáveis pelo assassinato de judeus em 7 de outubro. #UNRWA é Hamas. Alex, nosso tempo acabou. Te desejo uma ótima semana. Fique seguro. Todos devemos nos cuidar. E os homens e mulheres corajosos das forças de defesa de Israel, que nos protegem 24 horas por dia, devem estar seguros. Os cidadãos de Israel que estão na retaguarda aqui, quero dizer, há alertas de foguetes e mísseis a cada poucas horas. Às vezes, várias vezes por hora. É bem louco. Então, pessoal, fiquem seguros aí fora. Quero mandar um abraço para o pessoal que trabalha nos bastidores aqui. Bárbara Kanemov, nossa nova produtora aqui na JNS TV, junto com o nosso produtor Zach Sickerman, Yuri Sfretsky, gerente da estação, e nosso Ogalanter está ali nos bastidores, na mesa de controle. Ryan Lifshitz e todo o restante da equipe da JNS TV, não deixem de acessar jns.org para todas as últimas notícias, agora mais do que nunca, de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Fiquem seguros aí fora, tenham uma ótima semana, pessoal.